Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar agora a nossa live na página do Instituto Atmo Danai. Meu nome é Danai, sou diretora aqui da escola e vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, do conhecimento que eu tenho sobre o Reiki. Eu tenho certeza que muitos já ouviram falar, muitos já conhecem, muitos já foram iniciados em Reiki. Não é verdade? Então, se você quiser interagir com a gente, fazendo alguma pergunta, se você tiver alguma questão, quiser compartilhar a tua experiência, só mandar pra gente aqui que a gente vai te dar um retorno, te responder, te dar uma atenção. Então, gente, o que eu posso te dizer agora? Que Reiki é a própria vida que se manifesta, né, de forma divina. Essa palavra Reiki é uma palavra japonesa, quer dizer energia vital universal. Essa energia que é necessária, essa energia que existe em tudo que é vivo, que é vida, tem energia vital universal. A gente poderia dizer que no yoga fala em prana e na medicina chinesa se fala em chi. Então nós estamos falando de formas diferentes. Ki, que é de origem japonesa, chi, de origem chinesa, prana, de origem indiana. Então, são formas de tratar da mesma energia, que é a energia da vida. Nós precisamos imprescindivelmente dessa energia para nos mantermos saudáveis, alegres, prósperos, felizes, realizando as nossas atividades, né? Para que a gente possa acordar de manhã super cheio de alegria, cheio de garra, cheio de vontade de viver a vida. Então, a energia do Reiki, ela é uma energia que existe, independente da gente ser um reikiano ou não. É a energia da vida. Mas então, o que é o Reiki? Como surgiu o Reiki? Reiki, então, como eu já falei, é uma palavra que vem, é japonesa, quer dizer energia vital universal. É uma técnica de cura que não tem nenhuma relação com religião, né? É uma técnica reconhecida hoje. Ela tem sido estudada, inclusive, aplicada, estudada no meio científico, aplicada em hospitais, em clínicas no mundo inteiro. E quem pode ter acesso a essa técnica? Qualquer pessoa que deseje conhecer e ter esse conhecimento. Então, olha só, você pode buscar a técnica do Reiki para o teu autoconhecimento. E você pode estar aprendendo essa técnica para você atender alguém, atender teus familiares, atender profissionalmente, né? Então, Reiki é uma técnica que surgiu para nós no Ocidente a partir de um japonês chamado Mikao Usui. Então, ele, na sua biografia, né, fala que ele foi um professor no Japão que estudava, né, que trabalhava com muito ligado à religião, né? Então ele tinha um conhecimento muito profundo a respeito, né, de tudo ligado às religiões, e ele tinha uma questão muito especial, que era como que Jesus curava, como que as pessoas santas elas conseguiam fazer curas, né? E isso fez com que ele buscasse esse conhecimento, né? E ele chegou então até o momento em que ele recebeu de uma forma mística todo o conhecimento especial e iniciático do Reiki. Então, nós podemos buscar na internet, podemos encontrar livros que falem sobre o Reiki, mas nós só podemos nos tornar um reikiano através de um processo de iniciação. Então, a partir desse conhecimento que o Dr. Usui redescobriu, se conectou, né, com algo muito antigo, ele recebeu essa iniciação, né, depois de jejuar 21 dias numa montanha, como foi recomendado para que ele tivesse acesso, né, ao conhecimento mais profundo, né, através da meditação, jejum, né?
Então ele recebeu todo esse conhecimento desta forma. E nós temos então muito fortemente em todo o mundo essa técnica sendo utilizada a partir então dessa descoberta e dessa propagação através dos mestres de Reiki. Então, para que a pessoa possa ser iniciada no Reiki, ela tem que ter recebido de forma presencial a iniciação. É um momento em que o mestre que está preparado para dar essa iniciação, ele, através então de algo que é sagrado, secreto, né? Ele estimula, ele acorda, né? No iniciado, o seu potencial de absorver e receber ainda mais essa energia essa energia de cura, né? Então, quando o iniciado recebe esse momento, né, de pontapé inicial na sua prática, que é a iniciação, ele precisa ter uma afinidade com o seu mestre. É muito importante que ele tenha essa conexão com o seu mestre, que é por onde ele vai ter essa ligação através. Funciona assim, dessa forma, então, que o Reiki atua. Então, não adianta eu ler, eu fazer pela internet. Eu tenho que ter um mestre. E eu tenho que ter a experiência para que eu realmente tenha ancorado em mim essa prática, né? Como que o Reiki funciona? Depois que você recebe a iniciação de Reiki, o iniciado, ele começa a ter um fluxo muito maior de energia de cura passando pelas suas mãos. Então, pelo processo iniciático, pelo curso, no momento em que esse aluno se dedicou, né, num final de semana, a ter esse contato com a prática do Reiki, com o estudo do Reiki, ele começa um processo de limpeza e refinamento dos seus canais de energia, dos seus chakras e glândulas, para que ele mesmo se cure e possa aumentar o seu potencial de absorção dessa energia vital. No momento em que ele se põe à disposição dessa energia aqui, que nós recebemos através do nosso chakra coronário, nós emanamos através das nossas mãos essa energia, né, de calor, de luz, de cura, e essa energia, de forma inteligente, atua no corpo de quem recebe, né, nutrindo esse corpo e fazendo com que o fluxo de energia pelo corpo da pessoa aumente. Então, quem é que pode receber o Reiki? Qualquer pessoa, né? Não tem contraindicação. Um bebê, uma criança, uma pessoa que esteja com qualquer doença, isso não tem contraindicação, né? E a iniciação, da mesma forma, qualquer pessoa pode receber uma iniciação, né? E é muito importante que a gente leve em consideração que a prática faz com que aumente esse poder da gente se tornar um reikiano com bastante força nesse processo de ser um instrumento de cura para as pessoas. Então, quando a minha energia vital está baixa, isso quer dizer que a minha frequência de energia também está baixa, né? Então eu preciso fazer alguma coisa para elevar a minha frequência. Eu posso, por exemplo, se eu estiver muito cansado, eu vou dormir, eu vou relaxar, vou escutar uma música. A gente sabe que o som, ele tem um poder muito grande, atua muito fortemente, né, nos refinando, aumentando nossa vibração, se a gente escolher uma música de qualidade, né, se for uma música terapêutica e tal. Os aromas, estar na natureza, receber uma massagem, né? Então, estar com pessoas alegres, pessoas felizes, isso tudo aumenta a nossa energia vital, concorda? Então, quando a gente passa por algum processo de tensão, por alguma situação traumática, alguma coisa, aquele dia que aconteceu alguma coisa em que você recebeu mal algumas palavras, a atitude de alguém, né? A gente não fica um tempo tentando digerir aquela situação. Então, quando isso acontece, quando eu aceito essa forma, né, de tensão no meu corpo, independente do que seja, eu acabo gerando no meu corpo algum tipo de bloqueio energético, que às vezes pode ser até uma tensão física, né? Quando é algo mais forte, vira uma tensão física.
certo? Então, quando eu tenho qualquer tensão no meu corpo, que pode ser uma tensão física, emocional, né? Pensamentos, então que possam ser, né, tensos, eu bloqueio o livre fluxo de energia pelo meu corpo. E eu preciso fazer alguma coisa para desbloquear esse fluxo de energia, senão eu vou ficar doente. Porque é assim que funciona. A gente não tem que se manter totalmente fluindo. O meu corpo físico, eu tenho que cuidar dele, né? Eu preciso ir ao banheiro, né? Eu preciso urinar, eu preciso transpirar, eu preciso chorar de vez em quando, eu preciso manter o meu corpo funcionando, né? Eu preciso me alimentar e preciso eliminar isso tudo. E pensamentos, sentimentos também são assim. Então, tudo aquilo que eu recebo e que eu não me expresso, aquilo que eu não coloco para fora, fica comigo. E às vezes aquilo fica até esquecido dentro, num lugar tão escondidinho, que eu acabo esquecendo, né, dos meus sentimentos e gerando um bloqueio de energia. E quando isso acontece, então, como eu falei, nosso corpo acaba não tendo esse fluxo de energia circulando de uma forma bacana, legal no meu organismo. E aí eu vou trabalhar, vou vivenciar com um percentual muito baixo de energia vital. E a gente nota isso fácil na gente, porque quando a gente fica irritado, quando a gente tá triste, meio deprimido, quando a gente tem uma intolerância maior pelas coisas, é sinal de que eu tô cansado, que eu tô com pouca energia vital, e é um sinalzinho que eu devo então ficar atento para que aquilo não aumente e eu literalmente fique doente, né? Então, quando a gente recebe o Reiki, quando a pessoa recebe esse fluxo de energia vital universal, o corpo dela começa a desbloquear, a soltar, né, esses bloqueios pelo seu corpo. Então, o que é que uma pessoa experimenta quando ela está recebendo uma sessão de Reiki? Relaxamento, né, um descanso muito profundo, e ela pode ter também sensações diferentes, porque como ela vai entrando num relaxamento mais profundo e muitas vezes está consciente, não dormiu ainda, ela vai tendo uma percepção, né, do que está acontecendo, né, naquele processo do relaxamento até dormir, quantas coisas podem estar acontecendo e às vezes a gente não fica atento. Então isso é bastante rico, né? Então, uma das coisas mais importantes que eu vejo com o Reiki, essa restauração do fluxo vital pelo meu corpo, faz com que eu entre num estado de bem-estar, de silenciamento, de relaxamento, né? E é lógico que eu vou ter respostas, porque aquelas coisas que estavam guardadas, elas precisam ser mobilizadas, e o Reiki faz isso se mobilizar. Começa a limpar os nossos canais de energia, começa a limpar os nossos centros energéticos, que são os nossos chakras. E então a gente começa a ter um organismo mais livre, né? Mais tranquilo, em que tudo flui, pensamento flui, sentimento flui. E fisicamente o meu corpo começa a ter também melhoras físicas. E quando eu recebo sessões de Reiki continuadas, diárias, semanais, né, uma sequência, eu vou ter uma experiência ainda mais forte. Mas quando a gente faz a primeira iniciação de Reiki, a gente aprende a trabalhar com as mãos, a gente aprende a trabalhar com a energia do Reiki através da imposição de mãos. Então a gente aprende posicionamentos das mãos e aprende a se conectar com essa energia vital universal para que ela corra através de nós e seja emanada através das nossas mãos. E a gente vai vendo que a mão vai ficando quente, né? Quando a gente está iniciando, a gente vai percebendo de forma mais sutil a nossa energia, né? E então, logo após uma iniciação, o reikiano, ele está com todo esse fluxo de energia, né, ativado no seu organismo. E ele precisa, então, praticar para que haja um ancoramento dessa energia pelo seu corpo e que se fortaleça, então, essa iniciação. Funciona assim. Mais ou menos 21 dias após a iniciação é um período de ancoramento dessa iniciação de Reiki. Por isso que a gente tem que ter um período
pelo menos de 21 dias entre uma iniciação e outra. O nível 1 de Reiki, que é o primeiro degrau de Reiki, ele trabalha com a imposição de mãos e o foco é a cura física. É lógico que a gente não tem como separar o que é físico, o que é emocional, né? A gente não tem como separar, mas a atuação inicial é a cura através da imposição de mãos. Então, se você tem uma dor no corpo, essa dor tem uma história, certo? Então, quando a gente trabalha com o Reiki, mesmo que a pessoa tenha somente o nível 1 de Reiki, ela vai ter uma mobilização desse fluxo de energia que é inteligente. Mesmo que eu não toque no local dolorido, o corpo como um todo vai estar recebendo esse fluxo de energia, correndo e desbloqueando toda a energia do corpo, então deixando essa pessoa mais vital, mais relaxada e com a mente mais clara, que é um resultado disso tudo. Todo reikiano, ele acaba se tornando um meditador. Então é muito importante a prática da meditação, a prática silenciosa e neutra durante um atendimento, para que se fortaleça ainda mais esse vínculo com esse trabalho, com esse processo, né, de cura, com esse processo de absorção dessa energia aqui através do terapeuta, né? Bom, depois que você faz a iniciação do nível 1, lembrando mais uma vez que qualquer pessoa pode fazer, mesmo que não tenha interesse em ser profissional terapeuta, não queira trabalhar, vai aprender o Reiki para se auto-aplicar, para que todo dia possa fazer com mais consciência, conhecimento, sabedoria, aquilo que já faz, que é impor as mãos sobre si. Muitas vezes a gente faz isso, né? Tá com uma dor, tá com uma sensação estranha, a gente vai lá e coloca a mão, às vezes a gente esfrega a mão, aquece a mão, coloca. Nós já temos isso naturalmente na nossa vida, né? Mas quando a gente faz a iniciação em Reiki, que no caso, como a gente trabalha com o método da escola, que é um final de semana inteiro para que a pessoa tenha essa experiência na natureza, lá no sítio Vale das Flores, que é um lugar lindo, silencioso, né, com muito verde, com uma energia muito especial, para que você possa acessar esse estado mais meditativo, né? Então, nós temos vivências, temos um trabalho direcionado para cada nível, para que a pessoa tenha uma experiência mais profunda com cada conhecimento que é revelado nos níveis, né? Então, falei bastante do nível 1, né, que é um nível, então, focado no trabalho de imposição de mãos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nível 2. Então, depois que o reikiano ele recebeu o Reiki 1, que ele praticou, né, o tempo suficiente, que ele está bem familiarizado, ele sente a necessidade de complementar e aprofundar o seu conhecimento. Então, ele vai fazer o curso do nível 2. No nível 2, a gente aproveita tudo que a gente aprendeu no nível 1, só que a gente aprende coisas muito diferentes para estar associando, que é o uso de símbolos. Então, nós aprendemos 3 símbolos no Reiki 2 para que potencialize toda a nossa experiência e todo o nosso trabalho e, inclusive, da autoaplicação. Então, no Reiki 2, a gente já aprende a atender uma pessoa à distância, né? Então, olha que legal, de repente você aprende uma técnica que você pode estar enviando Reiki para uma pessoa conhecida ou não, né? Que alguém peça para você, em algum local, qualquer local que esteja. Então, você vai através, né, do nome dessa pessoa ou através de uma foto, né? Você vai se conectar com essa pessoa e vai poder enviar o Reiki, porque você foi iniciado no nível 2, que te proporciona esse conhecimento, né? Essa condição mesmo de você estar enviando à distância. O Reiki 2, ele está conectado com a cura dos nossos processos mentais e a cura do nosso emocional. Então, através da conexão
dos padrões de pensamento, os padrões de comportamento, né? Que eu vou ter consciência através do momento em que eu faço o curso, né? Porque quando eu faço uma imersão num curso, eu vou ter uma experiência mais profunda. Então, nada contra a pessoa fazer uma iniciação somente ou aprender em 2 horas, 3 e receber iniciação. Mas ela realmente vai ter uma experiência se ela vivenciar essa experiência. E é isso que a gente quer proporcionar para os nossos alunos, para as pessoas que querem conhecer essa técnica. Trazer de forma verdadeira para esse interessado, esse aluno, uma experiência em que ele vai ter num grupo, né, entre as pessoas, se experimentando e estando com as pessoas. Então isso é bastante rico. Então o nível 2, ele traz a consciência daquilo que nos trava na vida, os nossos padrões de pensamentos, né, os nossos padrões emocionais e a cura. Já acabou? Tem uma perguntinha. Sim. A Lívia está perguntando aqui, para enviar reiki à distância para uma pessoa, a pessoa que vai receber, ela precisa autorizar? Sim. Quando a gente trabalha à distância, sempre tem que ter essa autorização. Mas essa autorização não necessariamente você perguntar à pessoa. Às vezes a pessoa, por exemplo, pode estar desencarnada. Ou então uma pessoa em coma, que não tem como responder para você, né? Então, você na tua meditação, você aprende a fazer essa pergunta, então, mentalmente, e entende se é positivo ou não. Ora, pense comigo aqui. Se você tem bons pensamentos, bons sentimentos, porque Reiki só trabalha com essa energia linda, não trabalha com energia negativa, não trabalha para um lado negativo, só trabalha com coisas positivas. Como que vai ser essa resposta? Quem não quer coisas boas, né? Então você vai pedir para energia de um animalzinho para você dar o Reiki, para energia da natureza, porque você pode aplicar Reiki para tudo, para o teu alimento, para as plantas, para os animais, para as pessoas, para momentos da tua vida, para grupos de pessoas. Então você tem que sentir dentro de você esse sentimento de abertura, essa conexão, né? E isso vai ser a tua resposta, tá? Então, quando ela é feita de forma pura e verdadeira, sempre é positivo, né? Sempre a pessoa vai querer receber essa energia vinda através de você, né? Porque não é você que envia, é através de você que é enviado, que você se prepara para isso, né? Eu acho que espero ter respondido a tua pergunta, Lívia. Obrigada pela participação. Então, vou continuar aqui falando um pouquinho sobre as iniciações, né? Que no nível 2 a gente aprende ferramentas para co-criar o nosso momento, tá? Então a gente tem aí um momento muito especial. E quando a gente conclui essa etapa do primeiro e do segundo nível de Reiki, a gente pode estar fazendo então o mestrado em Reiki. Tem mais uma perguntinha. Qual é a pergunta? E se for uma pessoa que ela está no momento desequilibrada, né? Ela certamente não irá autorizar. A energia chegará a ela do mesmo jeito? Bom, se a pessoa declara para você que não quer receber, você deve respeitar isso, certo? Agora, se você faz essa pergunta e a pessoa está desequilibrada e você sente que é positivo, ok. Minha sugestão, envie Reiki para a situação, quando você tem essa ferramenta com você, né? Então, você pode enviar para a casa dessa pessoa, né? Para o ambiente, né? Quando a gente vai enviar para, por exemplo, um relacionamento, a gente envia para o grupo, né? A gente envia para as pessoas, né? Então, a gente pode estar focando sempre no bem, então não tem como errar, tá bom? É muito difícil a pessoa dizer que não quer receber, tá? Mas se ela disser que não quer, você precisa respeitar isso, tá? Então,
Do nível 2, a gente pode se preparar para o mestrado de Reiki. Então, no mestrado de Reiki, nós recebemos o símbolo máximo do Reiki, que é o símbolo do mestre. Por isso que a gente chama de mestrado, né? E aí nós completamos, então, as 3 etapas de Reiki, em que a gente se trabalha desde o nível físico, emocional, mental, até o espiritual, que no caso, no mestrado de Reiki, a gente tem um aprofundamento e ferramentas para trabalhar, né, com grupos maiores, né, para a gente mandar então para a humanidade, né, mandar para países, mandar para grupos. Então a gente acaba tendo em cada iniciação um estímulo, uma carga maior de energia para que a gente tenha mais força para aplicar o Reiki. Então, gente, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu tenha anotado aqui. Bom, a diferença dos nossos cursos aqui no Instituto Atma Danai é que as nossas iniciações são muito especiais, são feitas lá no sítio Vale das Flores. Nós temos, além do que eu já falei do sítio, que é um lugar lindo, né? Nós temos lá uma natureza belíssima, cavalos para você experimentar também, né? Esse contato com os cavalos, poder montar, fazer um passeio durante o final de semana. E nós temos o cuidado de oferecer para os participantes uma alimentação saudável, vegetariana, né? E deliciosa. Quem já participou dos nossos cursos lá no sítio Vale das Flores sabe muito bem do que eu estou falando, né? E além de contar com uma experiência grande, né, que nós temos com cursos, né? Então, em torno de 20 anos que eu dou iniciações de Reiki e já formei muitos reikianos e já formei também mestres que hoje dão iniciações também. Tá bom? Tem mais uma perguntinha, né? O Washington está perguntando sobre o nível 3, se ele é dividido em A e B. Sim, o nível 3 é dividido em A e B, sim. O nível A é para a pessoa que vai fazer o mestrado, mas com foco de concluir a sua formação e chegar no último degrau do conhecimento dentro do Reiki, né? Então aqui você fecha. Agora, o mestrado B, ele é voltado para quem sente o chamado, sente a necessidade de ser preparado para dar iniciações. Então, de vez em quando eu abro turmas do mestrado B, já tenho vários mestres que foram iniciados por mim, em que eu preparo também, num final de semana, esse mestre para que ele aprenda, para que ele tenha todo o conhecimento para dar as iniciações e aí continuar essa corrente linda, né, que é essa transmissão sempre de mestre para discípulo, né? A Bárbara também tem uma outra perguntinha. As escolas de Reiki têm ensinamentos diferentes? Sim, são escolas. Existem várias escolas de Reiki. A escola de base tradicional que eu comecei falando, que é a escola do Dr. Usui. Mas nós temos outras escolas que trabalham, né, de formas diferentes, mas eu acredito que todas elas tenham o mesmo objetivo, né? Então, elas são todas válidas, tá? Falar da sua um pouco, acho que você é da escola Usui? Sim, eu tive iniciação na escola do Dr. Usui, né? Dentro da linha do Dr. Usui. E também tive acesso a outras linhas, né? Eu tive também mestres em Kahuna Reiki, Osho tibetano, Reiki tibetano e Osho Neo Reiki. Então eu trago a base do meu trabalho como do sistema Usui, do método, né, através do sistema Usui, mas eu também trago algumas experiências e algumas práticas, algumas vivências do sistema Kahuna tibetano e Osho Neo Reiki, né, através das meditações e através de algumas aplicações de Reiki que diferenciam um pouco das escolas. Convitinho? Então, a gente ainda tem 4 vagas para quem tiver interesse de participar da turma, que vai ter esse final de semana, e você é mais do que convidado para estar com a gente. Então eu trabalho com turmas limitadas
E nós temos ainda 4 vagas, se você quiser participar e fazer o nível 1. E se você já tem o nível 1, quiser reciclar, também é possível, tá bom? Então é isso. Mais alguma pergunta? Acho que Agradeço esses momentos com vocês, espero que tenham gostado, que tenha sido bacana e tenham uma ótima quinta-feira, um ótimo dia, com muita alegria, com muita energia e paz no coração. Namastê!